Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções trigonométricas, que sempre são um problema na cabeça dos alunos, e para complicar mais ainda, nós vamos falar das derivadas para funções trigonométricas. Então, recomendo, antes de qualquer coisa, acessar a playlist que está aqui nesse canal de trigonometria para recordar as funções trigonométricas todas. Inclusive, vão ter relações trigonométricas que nós vamos utilizar no decorrer desse vídeo, que estão em outros. Faça lá aquela revisão básica e vamos às regras. A gente vai começar, pessoal, pela regra para a função f de x igual a seno de x. Porque, na verdade, se a gente for fazer também um passeio aí pelo conteúdo de trigonometria do ensino médio, a função seno de x é a mais simples, é a que a gente vê primeiro, certo? Então, a gente vai também começar o estudo de derivadas por ela, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a definição de derivada através dos limites. O vídeo está aqui na descrição também. Dá uma conferida lá, tá? Então, f' de x, utilizando a definição por limites, vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, vamos fazer a substituição aí pela nossa f de x, que é o seno de x. Então, limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Portanto, para a gente resolver esse limite aqui, se substituir, no caso, né, o h por zero, o limite que a gente tem aqui vai dar zero sobre zero em determinação. Então, eu vou utilizar a fórmula do seno da soma de dois arcos, link do vídeo está aqui na descrição também, para a gente ver se consegue fazer alguma simplificação aí nesse limite. Então, o limite quando h tende a zero, de seria seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x, tudo isso, aliás, antes, menos seno de x, né, que já estava, já ia esquecendo, tudo isso sobre h. Agora, eu vou juntar termos que são semelhantes, né? Então, a gente pode perceber o seguinte, eu tenho seno de x aqui e tenho seno de x nesse termo aqui também. Então, vou colocar o seno de x em... Até porque o meu limite é em h, então, o seno de x é constante nesse caso, tá? Então, considerando aqui o seno de x em evidência, f' de x vai ser igual ao limite quando h tende a zero, colocando o seno de x em evidência, eu vou ter cosseno de h menos 1 sobre h mais limite quando h tende a zero de, eu vou botar aqui seno de h sobre h, lembrando que como h é denominador comum, ele é denominador de todas as partes, tá? Vezes cosseno de x, ok? Então, o que a gente tem aqui? Eu coloquei o seno de x em evidência, cosseno de h menos 1 sobre h, esse aqui deu essa primeira parte, e o que sobrou aqui deu a segunda parte. Agora, eu vou utilizar limites que são
resolvidos de forma trigonométrica e tudo, mas são conhecidos, né? Como eu falei, esse seno de x, ele pode vir para frente, e aqui o cosseno também pode vir para frente, porque como o limite está em h, eles são constantes. Então, eu tenho aqui f' de x igual a seno de x, que multiplica limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h mais cosseno de x, limite quando o h tende a zero de seno de h sobre h. Agora, vamos ver os resultados aí. Eu tenho, então, esse limite, como eu falei, é aprovado de forma trigonométrica, ele é igual a zero. E esse limite aqui, também provado de forma trigonométrica, é igual a 1. Da onde a gente pode concluir o seguinte, que a primeira derivada da função f de x, que é seno de x, vai ser apenas o cosseno de x, tá? Então, a gente fez detalhadamente aí a derivada para a função seno, utilizando o limite, e agora a gente vai ver as derivadas para todas as funções trigonométricas. Então, tem uma listinha aqui, lembrando que as funções trigonométricas são seno de x, cosseno de x, tangente de x, cossecante de x, secante de x e cotangente de x. Então, primeira derivada do seno, cosseno, primeira derivada do cosseno, menos seno, primeira derivada da tangente, secante ao quadrado. Primeira derivada da cossecante, menos cossecante vezes cotangente. Primeira derivada da secante, secante vezes tangente. Primeira derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Considerando essa lista, não vamos precisar ficar fazendo o limite toda hora. Vamos fazer, então, aqui a derivada de secante de x sobre 1 mais tangente de x. E a gente vai aproveitar e exercitar a regra de derivação pelo quociente, que o vídeo está com o link aqui na descrição, ok? Então, lembrando que a regra do quociente pressupõe que eu divida a função em numerador e denominador. Eu costumo chamar o numerador de u e o denominador de v. Então, se u é secante de x, o linha, vamos olhar ali em cima, a derivada da secante é secante vezes tangente. Então, é secante de x vezes tangente de x. Se eu tenho que v é 1 mais tangente de x, v' vai ser igual a derivada do 1, que é zero, derivada da tangente, consultando a tabela, secante ao quadrado de x. Dito isso, vamos alinhar aqui a derivada de f. f' de x, nós vamos definir, então, como u' v menos u v' dividido por v ao quadrado, tá? Então, u' é secante de x tangente de x, vezes v, que é 1 mais tangente de x, menos u, que é secante de x, vezes v', que é secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais tangente elevado ao quadrado. Essa expressão aqui, 1 mais tangente de x elevado ao quadrado, tá? Bom, eu vou utilizar aqui o seguinte. Eu tenho secante vezes tangente, na primeira vezes 1, vai ficar isso mesmo, né? Secante de x vezes tangente de x, fazendo a distributiva dessa com esse 1, mais secante de x vezes
tangente ao quadrado de x, menos secante ao cubo de x. Sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Aliás, o quadrado fora. Deixa eu apagar aqui. Tangente de x ao quadrado. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que tangente ao quadrado, na verdade, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Podia ter feito essa substituição aqui. Acho que eu vou fazer, em vez de botar seno ao cubo, deixa eu apagar aqui essa parte. E eu vou substituir aqui pela relação trigonométrica, que este aqui é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Então, multiplicando secante por isso, vai dar menos, vou botar em preto aqui, secante de x menos secante de x vezes tangente ao quadrado. Já dá para a gente cancelar alguma coisa ali. Deixa eu só completar a linha aqui. Vai ficar no tamanho certo. E aí, se a gente observar, já dá para cancelar termos. Eu tenho aqui esse termo, cancela com esse. E esse secante aqui, eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou ter o seguinte, secante de x em evidência vai ser tangente de x, esse dividido por esse, menos 1. Tudo isso sobre 1 mais tangente de x. Tudo isso elevado ao quadrado. Como deu menos aqui e aqui é mais, não vai dar para simplificar. A gente vai ficar, então, com essa derivada aí para a função f, ok? Então, é isso. A gente viu rapidamente como provar que a derivada da função seno de x é cosseno de x. Depois, todas as outras seguem-se da definição, tem razões trigonométricas envolvidas e tudo, mas não são difíceis de provar. E aí a gente viu a tabelinha e fizemos uma aplicação usando a regra do quociente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, divulguem esse canal. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.